Aventuras na EAJA, primeira semana acadêmica das Ciências Agrárias na EAJA UFRN. Segunda, dia 22 de outubro de 2012, e os alunos da turma K de Agropecuária, a qual Pedro e seus amigos estão, espera a chegada da professora Joana da disciplina de apicultura, mas ela liga avisando que não vem, e que já teria adiantado a aula no sábado, mas poucos alunos vieram. Pedro, Antônio e Viviane decide chamar os outros para terminar as gravações do curta Vida de Estudante na EAJA. Depois de concluídas as gravações, eles vão para o refeitório lanchar. Pedro: nosso curta vai ganhar. Valdeilson: vai sim. Verônica: o que é o prêmio esse ano? Antônio: aposto que também é uma viagem. Viviane: seria bom viajar. Paulo: gente, não é bom cantar vitória antes da hora. Tem outros curtas interessantes também. Vanusa: como você é pessimista, Paulo. É claro que vamos ganhar. No dia seguinte, 23 de outubro, começa a primeira semana acadêmica das Ciências Agrárias no colégio, com palestras, minicursos e muito mais. E em uma dessas palestras que Pedro tem uma grande surpresa. Ele vê uma pessoa totalmente igual a ele. Pedro: nossa, você é a minha Karen. Gustavo: é verdade, será que somos irmãos gêmeos? Pedro: não pode ser, conte um pouco da sua história de vida. Gustavo conta toda a sua história. Ele fala que foi criado por sua mãe e que nunca conheceu seu pai verdadeiro. Pedro começa a desconfiar e pergunta. Pedro: sua mãe já falou o nome dele e a cidade que ele mora? Gustavo: teve uma vez que ela falou que ele se chamava Roberto e morava em Natal. Pedro: acho que já sei quem é seu pai. Pedro procura seu pai, o inspetor Roberto, que tinha acabado de chegar de viagem de Lages, com sua mulher Márcia, e o encontra na cantina do colégio, e começa a fazer perguntas para o seu pai. Pedro: pai, o senhor tem outro filho além de mim e de Luísa? Inspetor Roberto: como você sabe disso? Quem falou foi sua mãe? Pedro: então é verdade. Inspetor Roberto: é verdade, eu vou falar tudo. Eu era casado com outra mulher. Ela ficou grávida de gêmeos. Aí eu conheci a Márcia. Namoramos e a minha primeira mulher descobriu tudo. Nos separamos, os gêmeos nasceram e no caso é você que ficou comigo e o outro que ficou com ela. Depois disso, nunca mais pude ver nem ela nem o seu irmão. Pedro: então a minha mãe verdadeira não é a Márcia e eu tenho um irmão gêmeo? Por que você não falou isso antes e não procurou meu irmão? Inspetor Roberto: eu tive medo de sua reação e da reação dele. Pedro: devia ter falado tudo e você pode conhecer meu irmão. Ele se chama Gustavo. Ele veio dar uma palestra aqui no colégio na Semana Agrária. Venha aqui, Gustavo, meu irmão gêmeo, conhecer nosso pai. Acontece o grande reencontro, pai e filho, depois de muito tempo. E depois é só alegria. Pedro também conhece sua mãe verdadeira, que também é um reencontro muito lindo. A família cresceu e agora Pedro tem outra mãe e um irmão. Aventuras na EAJA, história revelada, irmãos gêmeos. Dia 24 de outubro de 2012 e no Colégio Agrícola de Jundiaí, EAJA, está acontecendo a primeira semana acadêmica das Ciências Agrárias EAJA UFRN. E depois de revelada toda a história sobre o irmão gêmeo de Pedro, e depois do encontro de pai e filho, e de Pedro e sua mãe verdadeira, a família aumenta. Entra na família uma mãe e um irmão gêmeo. Aí é só festa. Pedro vai ver em que minicurso ficou e tem uma surpresa. Ficou no curso que queria. Noções de inseminação artificial em caprinos, na sala de bovinocultura, na terça e na quarta, das 8 às 12 horas. Pedro: gostei do meu minicurso. Verônica: pois eu não gostei, fiquei com fundamentos de GPS. José: eu fiquei com processamento de iogurte e queijo. Paulo:
Eu já fiquei com ordenha higiênica. Antônio. Eu e a Viviane ficamos com basta um olhar para correto vermifugar. Pedro e seus amigos vão para a palestra de caprino ovinocultura do zootecnista Ariane Dantas, às 15 horas da tarde, e o outro dia, 25 de outubro. Eles vão assistir seu curta Vida de Estudante na EAJA UFRN e os outros na sala de vídeo do Médio, querendo muito ganhar o prêmio Rivaldo de Oliveira. E no encerramento do dia 26 de outubro tem a banda Suave Desejo e a banda marcial Evilásio Paiva, a Orquestra Sinfônica Municipal de Macaíba, além da entrega de premiação de amostra dos curtas. Quando Pedro chega em casa, sua mãe Márcia está ali esperando, chorando muito. Márcia: agora que a história foi revelada e você já sabe que eu não sou sua mãe verdadeira, como vai ser? Você vai procurar sua mãe biológica? Pedro: eu já conheci ela e gostei muito, mas você sempre será a minha mãe, não importa o que aconteça. Eu agora tenho duas mães, fui privilegiado e ainda ganhei um irmão gêmeo, que é maravilhoso, viver a vida sempre com surpresas inesperadas. Márcia: é verdade. Aventuras na EAJA, festa do Halloween. Hoje, dia 30 de outubro de 2012, e na aula de Tereza Cristina de Planejamento Agropecuário, ela passa um seminário e depois da aula, Pedro, Viviane, Antônio e Paulo começam a conversar sobre a festa do Halloween na EAJA e sobre a prova do Enem 2012. Pedro: e aí vocês vão para o Halloween? Viviane: eu e o Antônio vamos. Paulo: eu não vou, estou ocupado estudando para a prova do Enem, dias 3 e 4 de novembro. Pedro: você vai ter muito tempo para estudar. Hoje ainda é terça, dia 30. Temos que nos divertir de vez em quando. Paulo: pensando bem, vamos. À noite, às 18 horas, os alunos começam a chegar na festa do Halloween. Pedro chega com sua namorada Gabriela e seu irmão gêmeo Gustavo, que conheceu na Semana Agrária. Chega também seus amigos Antônio, Viviane, Creuza, Vanusa, Verônica, Valdeilson, Paulo, Canindé, Maria e Luan. Todos começam a dançar ao som do DJ Nico e a galera vai ao delírio. Gustavo, o irmão gêmeo de Pedro, se afasta da festa um pouco para falar ao celular. Mas Maria, sem querer, acaba escutando toda a conversa. Gustavo: ei mãe, o Roberto e o Pedro são muito uns otários. Nosso plano de vingança está dando certo. Eu tenho que avisar para o Pedro isso. Esse irmão dele, Gustavo, está armando um plano de vingança contra ele e o inspetor Roberto. Gustavo vê Maria e corre atrás dela e consegue agarrá-la. Ele e tranca num banheiro e joga a chave fora. No outro dia, quando os funcionários estão fazendo a limpeza, encontra a chave, abre a porta, Maria corre e avisa a Pedro, só que ele não acredita em nada do que ela fala. Então, ela decide seguir ele e descobrir toda a verdade. Aventuras na EAJA Enem 2012. Maria segue Gustavo, o irmão gêmeo de Pedro. Ela descobre que Gustavo e sua mãe moram em Macaíba e não em Natal, como ele havia dito para Pedro. E se aproxima de uma janela de vidro e começa a gravar toda a conversa. Gustavo: o meu irmão gêmeo Pedro e meu pai Roberto são mesmo uns otários. Acreditaram em tudo que eu falo. Nem sabem eles que isso tudo faz parte de uma vingança contra eles. Eu nunca vou perdoar o meu pai por ter me traído e por ter escolhido o Pedro em vez de mim. Marta: é verdade, foi uma maldade muito grande o que ele fez comigo e com você. Não só com isso, mas por nunca ter nos procurado. Ele merece o que estamos fazendo, nosso plano de vingança.
vai acabar com ele e com toda aquela família. Mas eu quero que não aconteça nada com meu filho, o Pedro, tá certo? Maria grava tudo e procura Pedro e o inspetor Roberto e mostra o vídeo. Eles ficam apavorados com o vídeo mostrado e decidem falar com Gustavo e Marta, mas eles não conseguem localizá-lo. Chega o dia 2 de novembro, feriado de finados, e Pedro vai visitar o seu tio no cemitério de Macaíba. E lá ele começa a desabafar. Pedro: tio Ben, estou com muitas saudades, gostaria que o senhor estivesse aqui ao meu lado. Sei que esse mundo não podemos confiar mais em ninguém. Confiei no meu irmão gêmeo e na minha mãe biológica e agora descubro que eles estavam planejando um plano de vingança contra a nossa família. Chega o dia 3 de novembro de 2012, dia da primeira prova do Enem, e Pedro e alguns de seus amigos que fizeram a prova do Enem para a cidade de Macaíba. Paulo: em que lugar ficou para fazer a prova em Macaíba? Pedro: Escola Estadual Acelino Fernandes, Rua Doutor Pedro Matos, 443, Centro. E você, qual é o seu local de sua prova? Pedro: pois eu ainda não sei, falta pegar meu cartão de confirmação. Pedro vai fazer a prova e chega às 11 horas da manhã para realizar a primeira prova, que é Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, e lá ele acaba conhecendo o Robson, também aluno da EAJA UFRN. Pedro: oi, tudo bem? Você é lá da EAJA também? Não é? Eu vi você lá na Semana Agrária. Robson: sim, eu sou, mas eu não conheço você. De que curso? Pedro: eu sou do curso de Agropecuária. Minha turma chegou somente semestre passado. Pedro e Robson ficam amigos e o fiscal começa a chamar os participantes. Eles entram na sala 7 com documento de identidade e com o cartão de confirmação. A caneta de cor preta é entregue o caderno de questões. E no final da prova, Pedro vai para casa. No dia 4 de novembro, é a vez do segundo dia da prova do Enem, de linguagens, códigos e suas tecnologias, e redação, matemática e suas tecnologias. Depois de realização a segunda prova e de ter feito uma ótima redação, Pedro vai para casa esperar um bom resultado, para futuramente usar o SISU.